you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Muito bem, senhoras e senhores, boa tarde. O meu nome é Luiz Almeida. Nós estamos aqui hoje no lugar de Maria Madalena Tavares Matos, para poder fazer esse programa Sintonizando Saúde aqui no canal 19, a TV Vila Imperial, em Petrópolis. Eu estou aqui hoje nesse lugar da Madalena porque ela foi participar de um seminário de estudos em filosofia clínica no Uruguai com o criador da filosofia clínica, um filósofo e médico, Dr. Lúcio Pachter. Então, com muita honra que nós estamos aqui fazendo esse trabalho. A Madalena convidou, e eu trabalho aqui em Petrópolis com Yoga. Eu sou também terapeuta com shiatsu e acupuntura, eu trabalho aqui na cidade. E aí eu escolhi hoje falar para os senhores, para as senhoras, a respeito do yoga, esse trabalho que eu já venho realizando aqui na cidade há muitos anos, mais precisamente 38 anos, e dizer da minha honra que estar aqui com vocês, a convite da Maria Matos, tá bom? Então, a gente pode iniciar falando que essa expressão yoga vem de uma origem sânscrita, que quer dizer yud. Yud é um termo antigo da Índia, antiga, de onde veio, de onde se iniciou esse trabalho, esse estudo com o yoga, que é o nome dado àquela canga que une os bois na carroça para puxando o arado na roça, auxiliando os agricultores, os lavradores. Então essa expressão yud, de onde se originou a palavra yoga, essa expressão caracteriza então a união, a integração entre duas forças complementares, vamos dizer assim, num sentido, numa direção, num objetivo, num contínuo certo na construção da vida de cada um de nós. Provavelmente esses estudos tiveram início por conta de uma necessidade dos seres humanos, dos seres simples do campo e da floresta no interior da Índia antiga, no sentido de buscar uma felicidade, buscar um bem-estar, uma alegria, uma satisfação em viver. E isso envolve e inclui a saúde não só física, como que a gente precisa para esse corpo nosso físico estar aqui na Terra, mas também uma saúde psíquica, uma saúde emocional, dos nossos sentimentos, e por que não dizer também de uma saúde mais profunda ainda, que a gente pode denominar de saúde de mundo espiritual. Existem escolas que que usam uma expressão, a profundidade da mente, que também pode ser trazida dessa forma. O importante é a gente estar buscando esse mundo interno, um significado maior de o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, de onde nós estamos vindo e para onde é que nós estamos indo, e o que representa tudo isso aqui, com toda essa beleza que essa natureza aqui da terra apresenta, com todos esses alimentos que servem de nutrição para nós nesses aspectos todos que eu acabei de citar. Então, o yoga provavelmente tem início nessa busca do ser humano
no sentido de uma evolução, de uma compreensão de quem é que somos nós. De quem é que somos nós. E o que é que nós estamos fazendo aqui. E como é que nós estamos conduzindo a nossa própria vida. Então, esses indivíduos, eles iniciaram com o que a gente tem de mais concreto, de mais palpável. Por exemplo, a nossa respiração, o nosso funcionamento físico, fisiológico, o nosso funcionamento psíquico e mental e espiritual, e assim dos sentimentos também. Então começaram a elaborar técnicas de domínio, de buscando um domínio e um controle da respiração, de buscando um domínio e um controle do corpo físico, e daí também um trabalho com a concentração mental, com a abstração dos sentidos, né, na direção de fortalecer mais essa capacidade que nós temos de nos concentrarmos. Então a gente havia vários segmentos, várias maneiras de abordar esse ser que somos nós. Então, uma consideração fundamental nesse desenvolvimento do yoga é de que nós estamos aqui nesse mundo em constante participação, compartilhamento com o mundo externo, com a natureza e com as pessoas, nossos irmãos aqui nessa terra, nesse mundo. Então, começou-se por identificar maneiras mais adequadas de como é que nós estamos lidando com as pessoas, como é que nós estamos lidando com a gente mesmo. Então, daí vem alguns passos, vamos dizer assim, e critérios para que a gente possa estar construindo um relacionamento mais harmonioso com esse meio interno e com esse meio externo, com esse meio externo e com esse meio interno. E nessa ordem, dentro desse estudo e dessa pesquisa de si, verificou-se que alguma coisa assim que é fundamental na lida harmoniosa com o meio externo é a gente evitar ao máximo gerar qualquer situação que possa se parecer com violência. Então, daí a gente tem um termo em sânscrito assim chamado ahimsa. Essa palavra ahimsa, ela pode ser traduzida como não violência, mas ela pode ser traduzida também como amorosidade, como respeito, como consideração com o outro que está junto e diante de nós, ao nosso lado. Então, a ahimsa é o primeiro passo, é o primeiro degrau, é a primeira condição para que o yogi, vamos dizer assim, ou o praticante, o buscador dentro do yoga, encontre a felicidade, encontre a satisfação em viver. Então, a gente pode ver, pode observar que, na realidade, essa expressão ahimsa, essa condição de amorosidade e de respeito ao próximo, é uma condição presente em todas as escolas, em todas as seses de busca espiritual. Porque não tem como a gente ser feliz, por exemplo, na família da gente, né? Se a gente não está ainda conseguindo uma condição harmoniosa com o pai da gente, a mãe, os irmãos, os parceiros, as parceiras, nossos filhos. Então, a ahimsa é uma condição, vamos dizer assim, básica, fundamental, para que esse caminho de união, esse caminho de integração com o meio externo e com o meio interno, considerando que o yoga também, em essência maior, é a busca de união do indivíduo com o todo, da pessoa humana com a totalidade que é essa natureza, não só aqui da Terra, mas
a natureza divina presente em nós, a natureza da criação, a natureza de Deus. Então, esse é um primeiro passo, a rimsa, a amorosidade. Junto com isso vem o respeito, vem a consideração, não é? Vem o cuidado que a gente precisa ter com todos os outros seres. Num segundo momento, os estudiosos começaram a perceber que é preciso ter também alguns cuidados importantes relacionados com o nosso próprio corpo, com a nossa própria índole, com o nosso temperamento, com a maneira como a gente tem e desenvolve essa amorosidade com a gente mesmo, né? Então, esses dois universos, vamos dizer assim, eles caminham em paralelo. Tem o universo externo do nosso relacionamento com o meio externo e tem o universo interno do nosso relacionamento com tudo que se passa dentro de nós, no nosso coração, na nossa cabeça, não é? E no nosso corpo, de uma maneira geral. Então, começou-se também, junto com esses cuidados com o meio externo, a desenvolver cuidados maiores com o meio interno em cada um de nós, né? Então, esses dois pontos são dois pontos fundamentais nesse processo, nesse caminho. Então, a gente tem aqui, nesse primeiro momento, nesses dois primeiros degraus dentro do yoga, o que a gente pode chamar de condição ética, de condição moral, não é? No sentido não de ser alguma coisa rígida e inquebrantável, e que a gente não tem exceção, né? As regras todas são adaptáveis. Nós, pessoas, seres humanos, nos encontramos em condições de constante mudança, né? Mudança, transformação. E cada ocasião, às vezes, requer uma atitude, um movimento, uma compreensão diferente, né? Então, é preciso a gente ter esse bom senso, buscar desenvolver esse bom senso em nós, né? Então, com base nesses dois primeiros degraus, nesses dois preceitos de ética e de moralidade, de amorosidade, de respeito ao próximo, de respeito e cuidado com a gente mesmo, né? Aí os outros degraus começam a se desenvolver, né? E num terceiro passo, podemos pensar no domínio do próprio corpo, no sentido de que nós somos um corpo físico, o corpo físico uma máquina criada pela natureza e que nos oferece essa condição de, através dos sentidos, de através do pensar, de através do sentimento em cada um de nós, a gente poder promover esse desenvolvimento de união, promover esse movimento, esse processo de união com a gente mesmo, com o próximo, com a totalidade. Então, começaram-se a desenvolver técnicas e estudos e aperfeiçoamentos do corpo físico de tal maneira que ele possa estar numa condição mais, digamos que, favorável para esse desenvolvimento, para essa união, para esse yoga, né? Então, hoje, a gente tem um conhecimento, assim, uma divulgação bem extensa, né, de posições, de movimentos, de torções, de alongamentos, de equilíbrios, de flexibilizações, de força, né, em várias posições diferentes que o corpo da gente pode estar, de maneira a promover esse fortalecimento interno e esse fortalecimento das estruturas orgânicas, né? Então, a gente pode e deve, nesse caminhar, estar sempre cuidando da nossa saúde física também, ou psicofísica, dentro dessa ligação que o mental pode e deve desenvolver com o físico e o fisiológico, né? E esse aspecto que a gente denomina asana,
ou posição, ou posicionamento do corpo físico, é um aspecto assim bem divulgado e bem desenvolvido na nossa cultura do Ocidente, lá no Oriente também, na Índia também, porque a gente tem isso aqui como o mais palpável, esse corpo físico nosso é bem palpável e qualquer arranhão, qualquer pequeno trauma, qualquer pequena disfunção ou desarmonia interna já sujeita a pessoa a viver uma dificuldade nesse processo de união, de integração, de alegria, de felicidade, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode entender que a dor, algum sofrimento, alguma aflição, alguma angústia num nível mais interno também, são instrumentos, são motivadores de transformações importantes na vida da gente, né? Por exemplo, quantos de nós já não vivemos situações de dor, que essas situações de dor foram um motivo para a gente procurar digamos que, um livramento, uma salvação daquela dor. Então a gente procura um terapeuta, a gente procura um médico, a gente procura um orientador psicológico, uma orientação filosófica, uma orientação religiosa, para aliviar, amenizar essa possível dor. E com isso, veja bem, através de uma dor, por conta de uma dor, de uma dificuldade, nós podemos ampliar a nossa compreensão, ampliar o nosso conhecimento dos nossos limites, ampliando os nossos próprios limites, aperfeiçoando a nossa saúde. Enfim, eu estou falando isso em consideração à importância que é a gente olhar, digamos, com um outro olhar a dor e o sofrimento aqui na Terra. Por quê? Por quê? Dentro disso, dependendo da forma como a gente vem a abordar a dor, o sofrimento, né, a gente pode crescer, a gente pode evoluir, ao invés de ficar num lugar de vítima ou de lamentação, né? Porque essas coisas vêm para nós também, essas situações todas na vida acontecem para cada um de nós, é para a gente evoluir, é para a gente se fortalecer, é para a gente buscar um livrar-se disso, um crescer, uma cura, para buscar uma cura em nós. Então é com base nisso também que os yogis antigos, que os estudiosos buscaram cada vez mais e buscam até hoje, estamos nós todos aqui buscando, esse fortalecimento, essa condição, não pela vaidade de ter um corpo mais bonito ou mais elegante, não é? Ou mais capaz de viver uma sensorialidade melhor, com mais prazer, não, mas pela condição de ter um funcionamento orgânico mais adequado para a gente poder se concentrar mais, para a gente poder se relacionar melhor com as pessoas, para a gente poder principalmente auxiliar as pessoas. Auxiliar as pessoas. Isso vem lá do princípio, a amorosidade, o ahimsa, né? A prática do bem, vamos dizer assim, a prática da geração de benefícios, não é? Então, nesse caminhar de lida com o corpo, nós temos um fator que os yogis puderam perceber com muita propriedade, que é a nossa respiração. Como é que eles consideram isso? Consideram assim: as funções orgânicas todas, digestiva, o sono, e tantas outras, as funções das produções orgânicas internas, das enzimas e das secreções das glândulas endócrinas, toda uma série de funcionamento do nosso corpo, o sistema neurológico também, de condução das informações através do sistema nervoso
do sistema central para o restante do corpo. Essas funções, em geral, elas têm uma autonomia própria. Elas funcionam de maneira autônoma, independente do nosso... independente entre aspas, né? Tem exceções, mas de uma forma geral essas funções acontecem de forma independente da nossa direção, do nosso comando. Mas com a respiração isso acontece de forma diversa, porque aqui e agora eu posso aprofundar a minha respiração, eu posso acalmar a minha respiração, eu posso sentir melhor a minha respiração em vários pontos do meu corpo, eu posso paralisar um pouco a respiração, não é? Então, com a respiração acontece de forma diferente das outras funções orgânicas. Então, verificaram os yogis, verificaram os estudiosos nessa busca dessa união, nessa busca dessa felicidade, através dessa prática, através dessas técnicas, dessa filosofia, que a respiração é um fator muito importante, que pode ser utilizado em nosso favor. Então, eles desenvolveram técnicas, várias técnicas de domínio dessa energia que está no ar que a gente respira, né? Existem escolas que consideram que os pensamentos, as ideias, as informações e um tanto de percepções, todas elas vêm pelo ar, que as energias que circulam no ar podem ser captadas por cada um de nós, dependendo do nosso grau de sensibilidade, de sintonia, não é? Então a gente pode, esse programa chama-se Sintonizando Saúde, né? Então a gente pode se sintonizar mais com a saúde, não é? Se sintonizar mais com as boas ideias, com as ideias construtivas, se sintonizar mais com as necessidades também do meio à nossa volta, através da consciência respiratória, através da concentração que vem por essa consciência. Então a gente pode perceber melhor o que é que está circulando no ar. No ar. Para isso é preciso uma prática, é preciso uma constância, é preciso um exercitar, né? Mas é possível isso acontecer. É possível isso acontecer. Tem pessoas, tem praticantes que conseguem graus assim bem avançados de concentração e de sintonia com essa prática respiratória e às vezes é impressionante o que essas pessoas conseguem, né? A gente pode simplesmente se sentar, observar a respiração, aqui, agora, aqui, você que está assistindo o programa, se concentrar mais na respiração, suavizar mais as tensões dos seus ombros, dos seus braços, cotovelos, do seu rosto, não é? Suavizar mais as sensações de possíveis tensões nas costas e relaxar um pouco mais e ver e sentir que já podemos estar numa condição mais confortável de ser aqui e agora. Então, nesse degrau, que é o quarto passo, vamos dizer assim, eu estou falando desse jeito, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo, dentro de um conceito óctuplo, de 8 degraus dentro do yoga, tá certo? Um pouco mais na frente eu explico melhor, tá? Na conclusão desses degraus eu posso explicar melhor que 8 degraus são esses e como é que eles foram organizados. Enfim, nesse movimento de ética, de comportamento, com o meio externo, com o meio interno, com o posicionamento do corpo, com a respiração, nós temos 4 primeiros passos que dizem respeito mais a um aspecto, vamos dizer assim, mais voltado para algo mais concreto em nós. Algo mais concreto, algo mais palpável em nós.
Existem outros 4 degraus, outros 4 passos, e que estão mais diretamente relacionados com a condição da concentração mental em cada um de nós. Então, estabelecem-se primeiro os 4 passos para que, na sequência, o trabalho de domínio do aspecto mental, do pensamento, seja mais facilitado. Então, nessa sequência, nós podemos encontrar uma condição de, por exemplo, estar aqui agora, nesse lugar, se tem ruídos e outros fatores lá externos, eu ser capaz de abstrair desses aspectos, desses ruídos, desses fatores externos e começar a iniciar um trabalho de maior concentração, mais atenção. A gente pode traduzir assim como uma abstração de alguns sentidos em prol de um determinado sentido, ou 2 sentidos, ou 3 sentidos, como a gente queira fazer. Então, a capacidade que a gente pode ter de abstrair e voltar a atenção para um determinado ponto que a gente queira atentar. Num passo seguinte, a gente já tem com isso uma preparação, uma condição interna de se concentrar mais, não é? E concentrando mais, aperfeiçoando essa capacidade de concentração, podemos então, num 7º momento, vamos dizer assim, chegar a um estado que hoje é muito usada essa palavra, chegar a um estado de meditação, que não é um estado tão fácil de se conquistar como que a maioria de nós fala, não é? Então, assim, a concentração permanente, a concentração prolongada em nós, ela pode nos permitir chegar a um estado de meditação, um estado de equilíbrio, um estado de paz interna, não é? E que se prolongando e se prolongando e se prolongando nos permite, num momento mais alto, realizar esse encontro, essa conexão com a totalidade. Com a totalidade interna em nós e externa. Verificar que num dado momento não existe mais em separado o interno e o externo, porque na realidade isso não existe. Essa separação é conceitual nossa, é por conta da nossa análise, é por conta do nosso estudo, para podermos chegar a uma condição de síntese. Então, é assim, esse caminhar óctuplo, vamos dizer assim, dentro do yoga, desses 8 passos dentro do yoga, né, é uma estruturação clássica, organizada por um estudioso, um filósofo que viveu na Índia antiga. Dizem alguns estudos e algumas pesquisas que ele viveu algo em torno de uns 200 ou 300 anos, um pouco antes da vinda de Jesus à Terra. Então a gente pode equiparar mais ou menos pelo tempo de Jesus aqui na Terra, na época que ele esteve aqui, a existência desse filósofo na Índia. Esse homem, esse filósofo, é chamado Patanjali. Patanjali, então, nessa época em que esteve aqui, ele esteve aqui na Terra, né, na Índia, ele estudou os vários segmentos de yoga que existiam naquela época, vendo que cada um tinha a atenção voltada, uns mais para o aspecto moral,
outros mais para o aspecto do domínio da respiração, outros mais para o aspecto do domínio do corpo físico ou psicofísico, outros mais para o aspecto do estudo de textos que já naquela época existiam, textos antigos, textos sagrados para os indianos, que falavam da busca dessa conexão, dessa ligação com a totalidade divina, com a totalidade universal, cósmica, né? Então, havia várias maneiras, várias formas de seres que já estavam aqui na Terra estudando, e então Patanjali buscou uma reunião dessas abordagens que esses indivíduos estavam fazendo, e buscou organizar o yoga como hoje nós conhecemos o yoga clássico, o yoga de Patanjali, né? A palavra Asht, em sânscrito, quer dizer 8, e Anga quer dizer parte. Então, Patanjali realizou o Ashtanga Yoga, o yoga em 8 partes, o yoga em 8 degraus, e que hoje nós temos aqui como uma chave, um objeto de estudo, e que é muito profundo, e estudiosos dedicam suas vidas inteiras em busca de conhecer e de praticar esse Ashtanga Yoga do Patanjali. Então, é uma das maneiras. Na verdade, o que acabou acontecendo, o que vem acontecendo também, é que, na condição de seres humanos que somos, né, nos voltamos novamente para determinados aspectos. Hoje nós temos pessoas praticando muito mais respiração e asana, posição, temos pessoas muito mais estudando textos sagrados antigos, temos pessoas praticando muito mais meditação, concentração, enfim, temos pessoas fazendo trabalhos dedicados ao devocional, né, dedicando o seu coração e a sua vida para algo maior, para Deus, como algumas religiões praticam, né? Enfim, temos essa realidade hoje. Eu espero ter podido, assim, esclarecer, pelo menos de uma maneira, numa abordagem mais superficial, vamos dizer assim, esse caminho óctuplo do Patanjali. Algo que eu sinto que é importante de prestar um esclarecimento é a noção clara de que o yoga, meus irmãos, não é uma religião. Não é uma religião no sentido de que existe algo ou algumas premissas que precisam ser acreditadas ou estabelecidas e já tidas como certas, digamos assim, definitivas. Então, o yoga não tem um dogma, vamos dizer assim, né? O yoga não tem algo que previamente precisa ser acreditado. Não. Dentro do yoga, assim como em outras escolas também, de busca interior espiritual, né, o que é recomendado é que nós, praticantes, buscadores, a gente possa experimentar essas técnicas, essas práticas, para constatar o real valor disso na vida da gente. Então, essa verdade não é uma verdade que vem de fora para dentro de nós. Essa é uma verdade que deve vir de dentro para fora. Então, a gente examina em nós isso, estuda em nós, no nosso corpo, no nosso pensamento, no nosso sentimento, no nosso viver e conviver aqui na Terra, com as pessoas que estão próximas de nós, na sociedade em que vivemos, né? Para a gente poder constatar o real valor disso. Então, é um trabalho empírico, é algo prático, é algo que nós precisamos desenvolver pela nossa vivência, pela nossa experiência. Então, assim, é bom a gente ter essa compreensão, porque a gente observa que
esse movimento depende de cada um de nós, né? Assim como todo qualquer movimento na vida da gente. Então, assim, existe um conceito, acho que talvez seja bom trazer esse conceito aqui para nós, que nós no Ocidente podemos chamar de plantio e colheita, né? Tem um termo sânscrito dito karma, tem a lei do karma. Essa lei ela mostra para a gente que nós plantamos e nós colhemos. É a lei da causa e do efeito. É a lei de que tudo que nós pensamos, sentimos, fazemos e falamos gera condições mais na frente e às vezes imediatamente para o nosso estar. Então, a gente volta a falar dessa lei, desse conceito, dessa responsabilidade pessoal com as coisas que acontecem com a gente. Daqui a pouco nós vamos fazer agora, eu peço a atenção dos senhores, a gentileza, um pequeno intervalo e voltamos em 2 minutos. De 10 a 19 de julho no Centro Histórico, 15º Festival de Inverno de Petrópolis, apresentando o melhor das artes na Serra. Na Catedral, a abertura com a Orquestra Sinfônica e o coro Mariútia Iacovino. No Teatro Dom Pedro, a ópera O Professor de Música de Pergolisi, a estreia da Orquestra Sinfônica Ces Gran Rio e exibições de curtas e imagens inéditas da diva do fado Amália Rodrigues. Confira a programação completa em fipet.net.br. Ingressos na bilheteria dos teatros. Apoio institucional, Prefeitura de Petrópolis. Realização, Instituto Delarte. Eu sou Roberto Costa e tenho muito prazer em estar na sua companhia aqui na TVI, no canal 19, de segunda a sexta-feira, meio-dia, com o nosso Cidade Comunidade. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, solidariedade e a sua participação. Segunda a sexta, meio-dia. Reapresentação de segunda a quinta, 11h30 da noite e aos sábados às 6 horas da tarde. Eu quero fazer um convite a você. Nós estamos para celebrar entre os dias 23 até o dia 26 de julho a JDJ, ou seja, a Jornada Diocesana da Juventude. Eu gostaria muito de contar com sua participação. Todas as juventudes da nossa diocese estarão em Petrópolis celebrando a vida, celebrando o nosso Deus, unidos cada vez mais naquele que é o Senhor. Então eu convido a vocês jovens, que começam lá dos 5 anos de idade até os 150, para que participe conosco da Jornada Diocesana da Juventude. Se inscreva ou pelo site da Diocese ou então pelas fichas que estão na secretaria da sua paróquia. Venha participar conosco. Quero ser feliz, quero ser santo, quero ser feliz, quero ser santo. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui de volta com o programa Sintonizando Saúde e ele originariamente é trazido pela Maria Madalena Matos. A Maria Madalena está viajando para um curso de filosofia clínica lá no Uruguai com o filósofo e médico Lúcio Pachter, que é um mestre dela, né? E ela então me solicitou que estivesse aqui nesse lugar hoje e na próxima semana também, para substituí-la. E o meu nome é Luiz Almeida, para quem está chegando agora aí, e eu estou falando para os senhores, eu trabalho com yoga, aqui em Petrópolis, com essas técnicas de respiração, de relaxamento, de atividade e ativação das funções orgânicas e mentais e meditativas, e então estou aqui descrevendo e procurando explicar para os senhores
essa abordagem mais clássica dentro do yoga, chamada o Ashtanga Yoga. Asht de 8, Anga de parte. Então é o yoga em 8 partes de um filósofo indiano chamado Patanjali. E falei dos 8 degraus a respeito agora há pouco, e estava falando também de uma lei que existe na vida da gente, que depende de nós, que é responsabilidade nossa, que é a lei do karma. Esse termo é utilizado na Índia, é um termo sânscrito, mas nós podemos traduzir esse termo aqui para lei de causa e efeito, lei de plantio e colheita. O que eu quero dizer com isso é dar uma ênfase na importância que é da gente, em nenhum momento, a gente se colocar num lugar de ser vítima das pessoas, ou vítima da vida, ou vítima das doenças, ou vítima de qualquer coisa que seja. Porque, na realidade, tudo isso que a gente vive pode ser de um bom proveito para a nossa evolução. Eu estou falando assim, mas é claro que cada um vive a sua dor, cada um vive o seu sofrimento aqui nessa terra. Na terra, todos nós passamos por situações de sofrimento, todos. Os reis e as rainhas, os presidentes da república, os imperadores, os plebeus, todos, independente de qualquer que seja a condição social, cultural, de conhecimento, de espiritualidade também, mas todos passam por situações de sofrimento na vida. E que tudo depende da maneira como a gente aborda isso. Então, nós podemos receber na vida da gente uma situação, por exemplo, de uma doença ou de uma dor, e se lamentar por aquilo, e se colocar num lugar de que a gente não tem responsabilidade sobre aquilo. Ou a gente pode receber aquilo que vem na vida da gente, qualquer que seja a situação, e procurar encontrar dentro daquilo um motivo para crescer, um motivo para evoluir. Eu sei que, assim, falando aqui, eu estou sentado, estou com um copo d'água, eu estou diante de uma câmera de televisão, eu tenho aqui pessoas amigas me auxiliando, não é? Eu, graças a Deus, tenho uma condição razoável de vida, confortável de viver, né? Mas a gente sabe o tanto de sofrimento que existe nessa terra, o tanto de dificuldades que as pessoas vivem, e é a condição de cada um. E o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é tentar olhar essa condição, é tentar olhar toda essa nossa condição interna e externa com mais ahimsa, que nós falamos lá no princípio, com mais amorosidade no coração da gente, com mais compaixão em respeito às dores às quais nós estamos sujeitos a passar, e compaixão também em respeito às dores que os nossos irmãos próximos e distantes estão passando, sujeitos a passar também. Então, e que tudo depende, na verdade, numa última instância, uma vez um amigo disse assim para mim: Luiz, o que vale é o coração. O que vale é o sentimento que pode crescer e que pode se desenvolver no coração de cada um de nós em respeito a cada situação com a qual a gente se depara na vida. E dentro disso, do plantar e do colher, e de como é que a gente aborda as coisas, né, quando uma pessoa pratica algo que não é bom para um próximo, esse algo que não é bom para o próximo também não é bom para ela. Porque dentro dessa ordem natural, aquilo que a gente fala, que a gente sente, que a gente pensa e que a gente faz, retorna para nós. Tem uma poesia popular que diz: o amor que vem para a gente é o amor que a gente dá. Então, assim, o que eu estou querendo, né, deixar assim como uma mensagem, vamos dizer assim, mais essencial dessa minha fala aqui hoje com os senhores e com as senhoras, é de que nós podemos
nós podemos e nós devemos, na medida do nosso possível, procurar ter mais um grau de compreender melhor esse movimento da vida e chegar a um lugar de entender, de saber que nós podemos plantar menos espinhos e mais flores. Nós podemos errar menos e acertar mais. E que quando a gente transforma alguma coisa dentro da gente, quando a gente busca conhecer o que passa dentro do coração da gente e desenvolver uma condição interna melhor aqui dentro de nós, nós estamos na realidade, isso sim, transformando o mundo. O mundo só se transforma a partir do mundo interno de cada um. E o yoga preconiza isso. No primeiro degrau é a amorosidade, é a ahimsa. Então, quanto mais amor, quanto mais amorosidade, quanto mais compaixão a gente puder, solidariedade, fraternidade, desenvolver dentro do coração da gente, mais a gente vai estar contribuindo para que o mundo esteja numa condição melhor. Por pior que seja a condição atual do mundo, e por pior que seja a condição que o mundo, de alguma forma, a maldade sempre existiu aqui nesse mundo, mas a gente pode plantar mais bondade, a gente pode plantar mais bem-querença, mais amorosidade, mais carinho, mais gentileza. A gente pode, e depende de nós, qualquer que seja esse nós. Pode ser uma pessoa que esteja agora varrendo a rua, ele pode estar feliz cantando por isso. Pode ser uma pessoa que esteja agora limpando uma latrina, pode. Mas se ele está fazendo isso de bom grado, se ele está fazendo isso pensando em gerar um benefício, pensando que ele está limpando não só aquela rua ou aquele banheiro, mas ele está limpando também o próprio coração. Ele está limpando também o próprio coração. Isso transforma a gente, isso transforma o mundo à nossa volta. Eu quero dizer que as pessoas interessadas, se tiver alguém interessado em casa e fazer alguma pergunta, nós temos ainda uns 10 minutos, 5 a 10 minutos de programa. Nós temos aqui 2 telefones, 2242-9991 e 2237-1454. São telefones aqui da TV Vila Imperial, do canal 19, e as pessoas podem perguntar. Se por um acaso não for possível responder hoje, a gente pode deixar as perguntas anotadas e na próxima semana nós estaremos de volta, eu também estarei aqui de volta, substituindo a Maria Madalena Matos, e podemos então dar continuidade a essa conversa e trazer outros aspectos. A minha intenção é, num próximo programa, trazer, aqui como eu já combinei com a direção do programa, trazer 2 ou 3 alunos ou um aluno e a gente explicar mais aspectos práticos das posições, dos benefícios que as posições podem trazer e falar um pouco mais também. Quero dizer para os senhores também que eu trabalho com o yoga no espaço Shiva Espaço Yoga, na rua 13 de Maio. Trabalho no Colégio Santa Catarina, na rua Monte Caseiros. Na rua Monte Caseiros também, na Academia Locatelli, uma academia de ginástica, de tênis, de natação. E também no Clube Campestre, em Nogueira, perto do centro de Nogueira. Junto com isso, eu quero informar para os senhores que tem uma equipe de pessoas aqui em Petrópolis, em parceria com a Fundação de Cultura e Turismo aqui da cidade. Nós estamos organizando para os dias 2, 3 e 4 de outubro um evento, um movimento, uma comemoração celebrando a cultura da Índia. Então nós vamos fazer nesse final de semana 2, 3 e 4 e na semana que antecede esse final de semana, a Semana da Índia aqui em Petrópolis. Então teremos filmes, palestras, música, provavelmente teatro e dança também, e aulas também de yoga. Nós teremos pelo menos 4 professores dando aulas de yoga no Palácio de Cristal aqui em Petrópolis. Tá bem? Então,
é isso, eu fico assim, me sinto honrado, me sinto feliz de poder estar aqui conversando. Eu espero poder, de alguma forma, estar atendendo às expectativas, se não de todos, da maioria, e assim, aberto para sugestões, aberto para solicitações dos senhores, das senhoras, que a gente possa estudar mais essas coisas, porque tudo isso é no sentido de buscar uma condição melhor para nós todos aqui na Terra. Esse programa, Sintonizando Saúde, eu já estive aqui sendo entrevistado pela Maria Madalena em outras oportunidades. É um programa que vem trazendo pessoas que trabalham com a saúde, que trabalham com a educação e que, de alguma forma, pretendem dar algum tipo de contribuição para esses aspectos da nossa vida, para que a gente possa ter uma vida um pouco melhor, para a gente poder, na medida do possível, gerar mais benefícios para as pessoas. Eu quero dizer que sou grato, então, a Maria Madalena ter me convidado também para participar, para fazer esse programa. Eu sou grato às pessoas da minha família, que são pessoas queridas, né? E grato aqui à direção aqui do programa, são pessoas também que eu já conheço o Ronaldo há algum tempo e estão sendo gentis, estão sendo atenciosos comigo. E, enfim, a gratidão é com todos, a gratidão é com a vida, a gratidão é com Deus. E eu estou me sentindo bem de ter podido estar aqui, e grato às forças da natureza, as forças espirituais, posso chamar assim, a luz da vida, a luz do sol aqui nessa terra, para todos nós, essa natureza tão bonita dessa cidade, esse planeta Terra, que a gente possa, meu desejo é que cada um de nós possa, com essa conversa, com essas reflexões, avançar um pouco mais nesse caminho de felicidade. Como então nenhuma pessoa trouxe nenhuma pergunta, eu estou querendo fazer uma pequena prática de 2 minutos de um silêncio. A gente falou no finalzinho da explicação a respeito do caminho óctuplo do yoga, que tem a meditação, tem a concentração e tem a meditação. Eu estou querendo propor para os senhores, para nós, a gente se sentar numa posição confortável, a gente erguer as nossas costas, a gente trazer a cabeça bem para o alto do corpo, então evitar ficar com o corpo encurvado, vamos procurar ajeitar, relaxar os nossos braços, cotovelos, nossos ombros, e a nossa face, o nosso rosto. Isso pode ser feito com os olhos abertos ou pode ser feito com os olhos fechados. Eu vou tocar um sininho aqui para a gente iniciar e 2 minutos depois eu vou tocar esse sino para a gente concluir essa prática de concentração e de silêncio. Lembrando assim que o silêncio é uma prática bem importante na vida da gente. Traz uma calma, traz uma tranquilidade. Então eu vou dar esse toque aqui e a gente fica 2 minutos. Findos os 2 minutos, então a gente se despede. Tá bom? Observando a nossa respiração.
Muito bem. Eu espero que todos sejam felizes, tenham uma semana boa. Lembrar que esse programa ele é reprisado nas segundas-feiras às 15 horas, 3 da tarde, e nas quartas-feiras às 17 horas, às 5 horas da tarde. Então são reprises oficiais que acontecem nesse programa. E que na próxima semana, sexta-feira, às 13 horas, estaremos aqui, se Deus quiser, reunidos para trazer um pouco mais, conversar um pouco mais, praticar um pouco mais também a respeito do yoga. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida durante a semana, pode trazer também para a próxima semana e a gente participar, a gente compartilhar. Tá bom? Sou bem grato a todos, grato a todo esse movimento, grato à vida e tudo de bom para todos nós. Namastê. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry.